Notícias na comunidade, com Leandro Thompson. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Leandro Thompson, chegando aqui no nosso quadro Notícias na Comunidade. 23 de outubro, quinta-feira, hein? Vamos que vamos, galera. Olha só, numa transmissão em rede nacional, o presidente de Cuba disse que não vai tolerar atos que busquem minar a revolução e que todos os que estão protestando aí, devido ao apagão, vão ser processados com todo o rigor da lei. A ilha ficou sem eletricidade por 4 dias, né? Tá 4 dias aí sem eletricidade, quando o sistema elétrico, né, colapsou com uma falha na maior usina termoelétrica do país. Hoje o governo diz que mais de 70% da energia voltou. Enquanto, né, apenas 36% dos 10 milhões de habitantes tinham luz em casa, Cuba foi atingida pela passagem do furacão Oscar, que destruiu casas no sul do país e deixou 6 mortos. Enquanto a ilha vive sua pior crise econômica e humanitária desde a década de 90, os cubanos também enfrentam aí a falta de combustível, alimentos, remédios, água e luz. Correndo risco de prisão, caso saiam às ruas, a população demonstra insatisfação por meio de panelaços. Já o governo diz que a culpa pela falta de manutenção do sistema elétrico é do embargo norte-americano. Cerca de 90% da energia de Cuba depende do petróleo e os preços da eletricidade são, em grande parte, subsidiados pelo governo comunista, que controla a atividade econômica e limita investimentos privados. Ao anunciar, né, de antemão que os protestos serão proibidos, o governo quer evitar passar pelo que aconteceu em 2021, quando as maiores manifestações do país em 30 anos começaram aí também relacionado a um apagão que aconteceu alguns anos atrás. Agora vamos falar aqui um pouquinho de notícias sobre o BRICS. O Brasil barrou informalmente a entrada da Venezuela no BRICS como país parceiro. Novo tipo de associação introduzida na 16ª reunião da cúpula do bloco, iniciada ontem em Kazan, na Rússia, o país de Nicolás Maduro ficou fora de uma lista preliminar de 12 convidados que tem Cuba, Bolívia, Indonésia, Malásia, Uzbequistão, Cazaquistão, Tailândia, Vietnã, Nigéria, Uganda, Turquia e Belarus. Ainda pode haver mudanças na reunião dos chefes de Estado e de governo que acontecem hoje, pois a ausência da Venezuela é um tema controverso. O anfitrião Vladimir Putin tem estreita relação com Maduro. No ano passado, foram aceitos como parceiros o Irã, a Etiópia, a Arábia Saudita e Emirados Árabes. No BRICS, né? A Argentina também foi, mas ela não chegou nem a entrar por decisão do presidente Javier Milei. Mas a chegada inesperada de Maduro a Kazan pode mudar o cenário. Até recentemente, o líder venezuelano não pretendia viajar e a mudança pode estar relacionada às dificuldades de aceitação do país no grupo. Abro aspas. Nossa presença é um avanço significativo para a geopolítica global, disse Maduro ao desembarcar em solo russo. Em Caracas, fontes lembram aí, né, que ele costuma informar, né, normalmente aí os seus movimentos com antecedência e nesse caso atribui aí a viagem como uma percepção muito forte aí de uma relação conjunta com a Rússia. E detalhe, o Brasil, né, ele está de certa forma tentando brecar a entrada da Venezuela, porém o Maduro está lá em Kazan, na cidade russa, e é amiguinho do Putin, então isso aí vai dar problema. A cúpula e o evento internacional de maior destaque desde a invasão da Ucrânia, né, em fevereiro de 2022, está aí também levantando como destaque a crise do Oriente Médio. Putin obteve uma vitória diplomática ao receber líderes, né, da China, da Índia, da África do Sul na abertura do encontro. Por exemplo, também a cooperação entre Rússia e China são um dos assuntos internacionais que mais estão aí aparecendo nas pautas globais, principalmente com a eleição norte-americana. Então o BRICS, né, ele está longe de ser uma reunião, vamos dizer assim, secundária, né? Todo mundo fala de União Europeia, porém o BRICS, com a Rússia envolvida aí nesse caso de relação estreita com Maduro, reconhecimento dele como presidente da Venezuela e ao mesmo tempo outros membros não querendo a presença do Maduro, vai ter muito pano para manga e o que apareceu, o que surgir, eu volto aqui para contar no nosso quadro Notícias na Comunidade. Pessoal, infelizmente uma tragédia em Novo Hamburgo, né, em Rio Grande do Sul, resultou em 3 mortes e deixou várias pessoas feridas, incluindo 2 policiais em estado grave. Tá? Edson Fernando Cripa, de 45 anos, manteve sua família em cárcere privado.
matando seu pai, Eugênio Cripa, de 74 anos, e seu irmão, Everton Cripa, de 49 anos, além de ferir outros familiares e policiais. O ataque ocorreu após a polícia ser acionada para investigar uma denúncia de maus tratos e cárcere privado envolvendo os pais do atirador. Durante a abordagem, Cripa começou a atirar contra os agentes e os próprios familiares. O confronto durou horas, com tentativas de negociação por parte da Brigada Militar, que utilizaram drones para monitorar a situação. 2 drones foram abatidos pelo atirador. Ao fim de um cerco de 9 horas, Cripa foi encontrado morto dentro de casa. Entre os feridos estão os policiais militares Rodrigo Weber e João Paulo Faria, de 26 anos, que seguem em estado grave após serem baleados. A mãe do atirador, Cléris Cripa, de 70 anos, e sua cunhada, Priscila Martins, de 41, também foram baleadas e estão internadas em estado grave. No total, 9 pessoas ficaram feridas, incluindo 6 policiais e um guarda municipal. Everton Christ Júnior, de 31 anos, policial militar morto no ataque, havia recentemente se tornado pai, deixando um bebê de meses ainda. Infelizmente, uma tragédia ocorrendo aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Aqui fica, né, a nossa força da Rádio Comunidade FM para todos os parentes dessas vítimas aí. Agora vamos falar um pouquinho de futebol, pessoal. O Fluminense venceu o Atlético Paranaense ontem na disputa ali direta para fugir da zona do rebaixamento, né? O Atlético Paranaense ainda tá lá, tá numa situação mais complicada. O Flusão tá em 15º, melhorou com a vitória de ontem, importantíssima para ficar longe do Z4, com gol do Cano, hein? O artilheiro tricolor voltando aí marcar, jogou bem, tava um tempo, né, lesionado, voltou por cima e fez um gol. E hoje teremos, né, pela Libertadores, um jogão entre Botafogo e Peñarol, 9h30 da noite, no Newton Santos. Todos os ingressos vendidos para a torcida do Botafogo, vai ter também a torcida do Peñarol lá, né, como visitante, torcida do Botafogo prometendo fazer festa. Teve fogatório da torcida do Fogão nessa madrugada na frente do hotel da delegação do Peñarol. A torcida do Peñarol, né, uma parte dela estava curtindo a praia de Copacabana, curtindo o Rio de Janeiro. Outra parte da torcida, infelizmente, né, presenciou aí, participou de atos de vandalismo lá no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. A polícia cercou um grupo lá, revistou. Nas redes sociais tem até mesmo uma polêmica ali, que no meio ali dos torcedores do Peñarol estava o Varela, jogador do Flamengo, mas não estava envolvido diretamente, né, com a quebradeira, mas ele estava ali próximo, e até o Varela entrou também na revista. Tá? E falando de Flamengo, né? O Flamengo só joga no final de semana pelo Brasileirão para descansar depois da sua classificação aí para as finais da Copa do Brasil. Vai pegar o Galo, vai pegar o Atlético Mineiro, que desclassificou o Vasco. Poderia ser Flamengo e Vasco, ia ser uma maravilha a final, hein? Final carioca da Copa do Brasil, mas não, a final vai ser entre Flamengo, que tirou o Corinthians, e o Atlético Mineiro, que tirou o Vasco. O Vasco também joga esse final de semana também pelo Brasileirão. E qualquer coisa eu tô de volta aí para contar um pouquinho mais sobre esses jogos, hein? Amanhã eu vou falar tudo certinho desse jogão do Botafogo, outras notícias do Brasil e do mundo, aqui no nosso quadro Notícias na Comunidade. Um forte abraço! Notícias na Comunidade, com Leandro Thompson.